Então, o que vamos fazer agora, ainda antes de ir ver como é que fazemos um segundo método que utiliza este, vou ver se vamos tentar gerir o tempo, ainda dá tempo para isso. Há aqui um pormenor que ainda é importante também vermos, que é a nossa classe MyTurtle tem aqui está a usar um construtor sem parâmetros. E isto está a funcionar e nós não dissemos nada sobre aquilo. Se repararem, nós estamos a usar o drawSquare, pusemos lá, está claríssimo porque é que ele funciona, né? Colocamos lá. O pendown, também já falámos que o pendown foi herdado da GTurtle. Portanto, o pendown está lá automagicamente, né? Não o vemos, mas está lá na classe. Mas aqui este new MyTurtle, em rigor, isto é um construtor, que a gente já viu que no caso do GTurtle, se eu ver aqui o GTurtle tem dois construtores, tem estas duas hipóteses, já tínhamos falado disto também na semana passada. Podemos criar o GTurtle sem parâmetros, que é o que de facto estávamos a fazer, e que chegámos lá, substituímos por MyTurtle, pronto. Mas também podíamos querer indicar parâmetros. O sítio onde queríamos que a tartaruga tivesse, e nesse caso já não precisámos de indicar no head, quando adicionamos à janela, porque a tartaruga já tinha lá coordenadas. Portanto, a classe GTurtle tem estas duas hipóteses. Então, se nós quiséssemos agora fazer isso aqui, ou seja, com a GTurtle nós podíamos fazer isto. Tirámos daqui as coordenadas, que já não fazia falta, e queríamos as coordenadas aqui. Mas agora se eu tentar compilar, ele vai se queixar. E repare, é curioso porquê? Porque há pouco tínhamos o MyTurtle sem parâmetros, ele não se queixou. E não estava lá nenhum MyTurtle sem parâmetros na nossa classe. Viram, a classe só tinha mesmo o drawSquare. E ainda só tem o drawSquare. Mas agora, quando quisermos usar o outro construtor idêntico ao do GTurtle, ele já diz que não existe, e é verdade, não existe lá. Diz que era preciso um sem argumentos e encontrou um com dois argumentos. Portanto, não bate certo. Mas não bate certo com o quê? Até isto é estranho, porque não está lá nada na classe. Era mais natural ele dizer assim, não há lá nenhum construtor que receba dois parâmetros. Mas ele parece que está a queixar é que não há um com dois parâmetros e que há um sem parâmetros. E de facto havia. Havia porque antes tínhamos aqui sem parâmetros, ele não se queixava. O que é que ele estava a fazer? Era mais uma daquelas simpatias. Como nós não dissemos nada sobre construtores na nossa classe, ele automaticamente gera um construtor sem parâmetros e que automaticamente também chama o construtor sem parâmetros na GTurtle. Fez isso tudo sozinho, às escondidas. Porque nós não criámos construtor nenhum. Então, esse sem parâmetros ele cria sozinho. Mas, se nós agora quisermos usar outro, este já de facto ele não criou. Podíamos pensar que ele criava todos os que existem na GTurtle, não é? Idênticos. Então, se há um assim que recebe dois inteiros na GTurtle, ele criava automaticamente para nós, na nossa, e chamava o outro e pronto. Mas não faz isso. Ele só faz isso para os construtores sem parâmetros. A partir do momento que temos um construtor com parâmetros, já temos que definir. Então, se quisermos fazer isto, temos que vir aqui à nossa classe. E agora aqui, criar o construtor. O construtor é um método especial de corrida que normalmente é público porque queremos criar objetos fora. Mas, para já, só vamos ver construtores públicos. Porquê? Porque está a ser usado outra classe. É aquilo que aparece a seguir ao new. Nós fazemos new, MyTurtle. Portanto, é público porque tem que ser visto lá de fora. Então, o construtor é especial por duas razões. Várias, até mais de duas, mas uma delas é ele tem o nome da própria classe. Exatamente igual. E não tem tipo de retorno, porque em rigor não é uma função como as outras que não devolve um valor. Quem devolve alguma coisa é o new, aquele operador como vimos na semana passada. O new é que devolve o endereço onde ficou o objeto. O construtor é mais um procedimento e nesse sentido, como não devolve nada, até podia ter aqui void. Mas, por regra, não tem void sequer. Só começa logo com o nome da classe. E então, aquele, depois a seguir já é mais parecido a uma função normal, tem os seus parâmetros. E neste caso nós queremos os parâmetros int. Eu estou a colocar int, mas até podia ser double. Porque na verdade no GTurtle a biblioteca trabalha sempre com doubles. Mas isso foi uma decisão para simplificar. Eu não gosto muito dela, mas tem a sua razão de ser. Se for tudo com doubles, não temos aqueles problemas de converter ints para doubles e doubles para ints. Então, podemos tudo double e resolver esse problema. Com o argumento, como isto é para começar a programar, isso não ser mais um obstáculo. Não dar mais confusão.
Mas é claro que a boa prática de programação é só devemos usar reais se precisarmos dos reais, se não usamos inteiros. E aqui podíamos pensar, bem, não queremos que as coordenadas sejam muito reais, contentamos com inteiros, então pomos inteiros. Não é muito grave, de inteiro para real não há problema. Mas ele não sabe bem o que é o X e o Y. Não, mas o que é que vai ser o X e o Y? Este X e este Y vão ser o quê? Vão ser estes 150 neste exemplo. São os parâmetros do construtor. Portanto, voltando aqui. Agora, a questão é, se não fizer só isto, ele já não vai dar erro. Ele já não se queixa, porque agora já está lá um construtor que recebe 2 inteiros. Mas se eu agora executar, o que é que vai acontecer? Ele coloca uma tartaruga no canto. E o que é que significa ele ter colocado a tartaruga no canto? É que ele não ligou nenhuma àqueles dois parâmetros. Mas não recebeu a posição e meteu no lugar da Pois, definição. nós pusemos lá 150 na tartaruga, mas ele não ligou nenhuma àquilo. Ele pegou no 150 e passou para o MyTurtle, isso de certeza. Mas depois repara, o MyTurtle não fez nada com aquilo, não é? Nós não dissemos também o que era. Quando não se faz nada, ou seja, quando ele não tem informação nenhuma de qual é a coordenada para pôr a tartaruga, coloca na posição 00. É daquelas regras universais da informática, se não sabemos que número é que colocamos, vamos 0, normalmente. Não é? E foi o que ele fez. Porquê? Não fizemos nada com o XY. O que é que teríamos que fazer com o XY? Agora, isto agora podia ser assim um problema muito complicado, não é? Porque como é que nós colocamos a tartaruga na posição XY? Em rigor, nós não sabemos como é que isso se faz, porque com outra tartaruga o que fazíamos é o construtor sabia fazer isto, não é? Queria new gturtle, passamos 150 e ele aparece. Não sabemos o que é que tem que ser feito para a colocar lá. Agora temos duas hipóteses. Ou de facto dizemos o que é para fazer, que era, até podíamos fazer, que era andar com a tartaruga até aquela posição. Fazíamos um for, fazíamos aquela continha que falámos há pouco, com os senos e os cossenos, né? Íamos do ponto 00 ao ponto XY. Tínhamos que saber qual era o ângulo e qual a distância. Pronto. Mas há uma forma muito mais simples, não é isso que é suposto fazer. Nós podemos tirar partido de haver um construtor na JTurtle que sabe fazer isso. O setLocation não é um construtor, é outra vez. O setLocation era mais simples, é verdade. Há um método que é o setLocation, que é uma batutice, né? É uma batutice terrível. Há um método que é o setLocation, que a gente vai pensar seriamente, depois do trabalho, na avaliação, proibir isso. Porque se repararem o que é que faz o setLocation? O setLocation destrói aquela analogia que a tartaruga é uma tartaruga que anda aqui a passear no chão. Porque o setLocation é colocar a tartaruga num determinado sítio. Portanto, é atribuir capacidades de teletransporte à tartaruga. Por isso é que é um super tartaruga. Pronto. Não era isso que em rigor teríamos que fazer se fosse uma tartaruga que andava aqui a passear, porque o teletransporte nós não conseguimos programar. O que nós fazíamos era, ela tinha que calcular qual o ângulo que tinha que ir e qual a distância que tinha que percorrer até chegar a esse ponto. Aí é que era uma tartaruga realista. Mas não é nada disso que queremos fazer. Não é nem setLocation, nem forward com o ângulo que tínhamos que calcular e não sei o quê. Podemos aproveitar o facto de, para já, ter aqui uma informação importante. É que quando é executado o construtor da nossa classe MyTurtle, automaticamente é executado o construtor, a primeira coisa é ser executado o construtor, um construtor da classe JTurtle. Nós aqui, quando não dissemos nada, não dissemos que este construtor fazia nada, mas mesmo assim ele automaticamente chamou o construtor da JTurtle que não tem parâmetros. Mais uma daquelas coisas que ele fez às escondidas. E esse construtor que não tem parâmetros da JTurtle é que diz que a JTurtle está na posição 00. Porque como nós não dissemos nada, ele assume que é 00. Então o que nós tínhamos que fazer aqui era, em vez de deixar em branco e ele então chamar o construtor que não tem parâmetros e colocar a tartaruga 00, o que nós queremos aqui dizer é, não, eu quero usar o construtor da JTurtle que é capaz de colocar a tartaruga no sítio XY. O que ele fez foi chamar o construtor da tartaruga. Foi um bocado isto. O que ele fez às escondidas foi como se fosse isto. Mas, na verdade, em Java, nesta linguagem, não se escreve assim. Isto poderia ser o mais óbvio, né? É o nome do construtor, sem parâmetros. Ele chamava isto diretamente, um bocado como se faz com o new, né? Mas não é isto. Como na linguagem Java, a seguir ao extend, só pode haver uma classe,
eles acharam que não valia a pena estar aqui a repetir o nome dessa classe e resolveram usar a palavrinha mágica super. Que tem a ver com aquela história de a classe GTurtle, neste contexto, ser uma super classe. Pronto, então a palavrinha super pode ser visto como parecida ao this, neste aspecto. O this é o objeto MyTurtle. O super é o objeto GTurtle, que de certa forma vive dentro do MyTurtle. É a parte GTurtle do MyTurtle. É a referência ao GTurtle, à classe de onde estamos a herdar. Quando escrevemos super parênteses, estamos na verdade a chamar o construtor da superclasse que não tem parâmetros, que é então o GTurtle sem parâmetros. Mas aqui em baixo Isto é o que ele está a fazer, mas não é isto que a gente quer. A gente quer passar o XY para lá, que é para a GTurtle tratar de pôr, o construtor da GTurtle tratar de pôr a tartaruga na posição XY. O que é que isto significa, na verdade? É que na classe GTurtle está lá que está guardada a informação da que a tartaruga está. Porque nós aqui não temos aqui nada a dizer onde é que a tartaruga está. Não temos aqui umas variáveis x e y nossas. Porquê? Não temos por boa razão. É que a GTurtle já trata disso. Mas então, quando criamos a nossa tartaruga, temos que, e como isso implica chamar um construtor da GTurtle, se nós passamos um x e y, queremos passar agora o x e y para a GTurtle. E a GTurtle tem um construtor que recebe dois inteiros. Então é isso que pomos aqui. X, y. E agora, ao escrever isto, estamos a utilizar este construtor. Aqui o segundo, este. Em vez de estarmos a usar o primeiro, que a única coisa que fazia era pôr no 07, nós não dizíamos onde é que era para pôr. Assim estamos a dizer que é para colocar na posição que nós indicamos, de facto. Porque estamos a usar o construtor mais adequado ao que queremos fazer. Portanto, ao fazer isto, agora está a dizer que isto está a executar, eu vou fechar aqui. Isto é um truque que pode dar jeito, se isto ficar, se vocês quiserem terminar isto à força, por qualquer razão, vocês podem fazer com o botão do lado direito aqui em cima desta barrinha, para mexer, e matam o animal aqui. Aqui. Pronto. Agora então já podemos compilar. Vamos ver o que é que isto faz. Isto era porque o programa não tinha terminado. Por isso é que ele estava ali armado este clique e deixava terminar. Porque ainda não tinha feito o clique e a tartaruga ainda não tinha andado. Agora se fizer um clique, cá temos a tartaruga a fazer o quadrado tradicional. Nas coordenadas 150. Portanto, com isto já conseguimos passar as coordenadas. Então, o que é que nós vamos ter como boa prática? Como nós podíamos, eventualmente, de facto, querer utilizar tão bem o construtor que nós temos parâmetros, o que nós devemos fazer... e antes disso, mostrar outra coisa. Imaginem que agora queremos voltar a fazer o que tínhamos antes. Mudámos de ideias outra vez? Não, quero fazer é pôr as coordenadas aqui. Então vamos lá agora compilar. E agora acontece um efeito curioso. Agora ele já diz que não sabe o que é o MyTurtle sem parâmetros. Por isso é que estas simpatias se tornam um bocado enervantes de linguagem. Porque ela há bocado dizia que o MyTurtle, sim senhor, não havia problema nenhum fazer. Depois pusemos os números, agora não tem. Agora pusemos os números, agora não tem o outro. Porquê? Porque ele tem esta regra. A partir do momento, se nós não definimos construtor nenhum, ele cria o construtor sem parâmetros. E por isso é que há pouco não se queixava. A partir do momento que nós pomos lá um construtor, agora temos que os pôr todos. Porque ele já não cria nenhum. Então, para evitar estas confusões, o que nós vamos ter como boa prática é pomos lá sempre os construtores todos que queremos usar e acabou-se. Mesmo que seja o construtor sem parâmetros, pomos lá. E pomos lá sempre, para evitar esta guerra. Então, pôr o construtor sem parâmetros, na verdade é muito parecido a este, mas mais simples ainda. É um construtor que não recebe nada. E pode ter o mesmo nome. Porquê? Porque difere nos parâmetros. É exatamente a mesma regra dos métodos. Podemos ter métodos com o mesmo nome, desde que os parâmetros tenham alguma diferença. Ou pela quantidade, ou pelo tipo, pelas duas. Não podem ter a mesma quantidade de parâmetros e terem todos o mesmo tipo. Portanto, não podia haver outro construtor que recebesse dois inteiros. Isso não podia haver. Mas pode, desde que estejam com parâmetros diferentes. Sim, não, argumentos pode diferentes. ter 3 inteiros. Um pode ter 3 e outro pode ter 2. Pode ter um inteiro e um double e
e outro 2 inteiros. Mas o Rui Baixo estava a dizer que gostava de ter trocar, por exemplo, ter um inteiro e um double. Sim, né? sim, sim, porque a Depois posição interessa. Exatamente, se estiver a trocar já. Portanto, é como se fosse assim: nome, tipo, nome do tipo, nome do tipo, nome do tipo. Esta lista tem que ser igual. Aliás, não pode ser igual. Portanto, se tiver um W e um int, eu tiver um int e um W, um W, um int, um int e um W é diferente. Se tiver 2 Ws e 3 Ws também é diferente. Não podem ser a mesma quantidade, no mesmo sítio, o mesmo tipo. Isso é o que se chama a assinatura do método. Que é aquilo que identifica o método. É o nome e os tipos dos vários parâmetros e o sítio onde eles estão. É isso é que distingue os métodos uns dos outros. Por isso é que se chama assinatura. É aquilo que é característico de cada método e que o distingue dos outros. Não é só o nome dele. Pode haver vários com o mesmo nome. Então é o nome mais os tipos. Portanto, agora tínhamos os dois construtores disponíveis e vejam. E fazem aquilo que é o mais óbvio. Este simplesmente chama o construtor que também não tem parâmetros da GTurtle e este também chama o construtor, neste caso com 2 parâmetros da GTurtle. Pronto, e sobre construtores não temos muito mais a dizer. Agora este também já vai funcionar, como tínhamos antes. Vejam que ele agora deixa-me compilar porque o programa tinha terminado. Portanto, mas aquela questão de vir aqui com o botão do lado direito pode ser útil. Até a ver se isto se baralhar por qualquer razão. Portanto, vou terminar agora aqui este vídeo.